E aí galera da Dura-Língua, aqui é o Fabrício Carraro de novo, e no vídeo de hoje a gente vai ver a diferença entre duas palavrinhas muito importantes em inglês, que são o also e o as well, que os dois têm o significado de também, além disso. Então vamos ver isso aqui agora nesse vídeo. Mas bom, voltando aqui, also e as well, que são as palavras que têm esse significado, né? Você adicionar algo na frase, adicionar um complemento, alguma coisa assim, na frase que você está dizendo, né, na estrutura que você está pensando. Então vamos começar falando do also, que ele é usado principalmente em dois sentidos. O primeiro sentido, ele é um sinônimo de to, que significa também, né? Me too, eu também. O also, ele é usado nesse sentido de também, e ele é usado de uma forma um pouquinho diferente, porque o to geralmente vem no final da frase, né? No final da frase, da estrutura que você está dizendo. Já o also, ele vai ser usado em lugares diferentes, dependendo da estrutura da frase. Se for uma frase que for usar um verbo como o verbo to be, ou algum verbo modal como can, should, etc., would, will, esse also vai estar depois do verbo. Então, por exemplo, I am also, he is also, he can also. Então vai estar depois do verbo to be conjugado, ou também depois desse verbo modal conjugado aqui. A gente pode dar um exemplo, inclusive. I'm hungry and I'm also cold. Então, eu estou com fome e eu também estou com frio. Ou I'm hungry and I'm also thirsty. Eu estou com fome e eu também estou com sede. Então, você pode ver, I am also cold. I am also thirsty. Vai estar depois do I am, depois desse verbo to be. Ou então, como eu falei também, no lugar de um verbo modal. You can also come to the party. Você também pode vir para a festa. Então, you can also. Está depois do verbo modal can aqui. Mas se for um verbo normal, como 99% dos verbos que a gente conhece por aí ele vai estar antes do verbo, geralmente entre o sujeito e o verbo. Então você pode dizer aqui, she's a doctor and she also writes novels. Então ela é médica, doutora, e ela também escreve romances, né, livros, romances. Então she also writes, o verbo to write aqui está depois do also, né? Então é diferente. I am also cold, e aqui she also writes novels. Então essa é a diferença. Se for um verbo normal, ele vai estar geralmente entre o sujeito e o verbo. Então antes do verbo. Se for o verbo to be, ser, estar, ou um verbo modal, ele vai estar depois do verbo. Mais um exemplo aqui. Oh, my parents also live in São Paulo. Os meus pais também moram em São Paulo. E aqui a mesma coisa. Como ele está com o verbo normal, o verbo to live, morar, ele vai vir antes do verbo. Então, my parents also live in São Paulo. Tranquilo, né? Então vai ter esse sentido de também, que é um sinônimo de to, mas o also, ele também pode ser usado no começo da frase, geralmente acompanhado de uma vírgula, no sentido de além disso, ou seja, para complementar o que você estava dizendo antes. Então você pode dizer aqui, por exemplo, the book you're looking for is only sold on the online store. Also, it's very expensive. Então o livro que você está procurando, ele só é vendido na loja online. Além disso, ele é bem caro, ele é muito caro. Então você vê a diferença, né? Lá era um sentido de também, e ele vinha no meio da frase aqui, ou antes ou depois do verbo. Aqui, como ele está introduzindo uma nova informação, um novo complemento, ele é a primeira coisa da frase, ele vem até com uma vírgula separando ele. Então é a mesma coisa que seria um além disso, a tradução não é também, é mais para além disso em português. E a gente tem também a outra palavrinha que a gente não falou até agora, que é o as well, que vai também ter esse mesmo sentido de também, assim como o to, assim como o also, mas a diferença é que o as well, ele vai lá no final da frase. Ele sempre vai dar esse sentido de também, mas lá no final da frase, assim como o to também, né? Que o to geralmente vai lá no final da frase, o as well também vai lá no final da frase. Então a gente pode dar até os mesmos exemplos que a gente deu com o also aqui, né? Então, she's a doctor and she writes novels as well. Então, ela é uma médica, uma doutora, e ela escreve novelas também. Mas o as well, como a gente está usando ele tem que ir lá no final. É diferente do also, né? Que a gente falou, she also writes novels. Aqui é
she writes novels as well. Então, as well vai lá no final da frase. O outro exemplo que a gente deu, oh, my parents live in São Paulo as well. Então, os meus pais também moram em São Paulo, meus pais moram em São Paulo também. Em português a gente coloca também onde a gente quiser, né? Não tem muita regra para isso, não tem muita obrigação nesse sentido. Já em inglês aqui vai ser meio que obrigatório o as well estar lá no final da frase. E no sentido de qual é mais formal, qual é mais informal, o to geralmente é o mais usado. Ele é o mais, vamos dizer, um pouco mais informal, mas ele é usado por todo mundo, ele é neutro na verdade. O as well seria um pouquinho mais polido, um pouquinho mais educado. E o also ainda mais polido, ainda mais educado que esses dois. Mas todos os três são usados normalmente na fala no dia a dia. Então não tem que se preocupar com isso, simplesmente saber onde colocar eles. Então por hoje é isso, galera. Se vocês aprenderam algo novo, dê um like aqui, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau, tchau!